Vai, hein? Olá! Boa Olá! noite! Ive, eu já expliquei aqui para o doutor Oscar que você não é muito enturmada com o Instagram. Ele já Ih, confessou que zero! também não era muito quando começou, mas agora ele é. Boa noite, pessoal. Boa Live noite a boa assim. todos. Boa Boa noite, noite ao nosso pessoal. convidado. Muito obrigada por topar essa empreitada aí da gente fazer a primeira live. Boa noite, eu que agradeço. Eu tenho acompanhado bastante vocês, quase excepcionais. Esse último vídeo sobre vídeo de retratação foi muito interessante, muito os Oi, doutor debates de Oscar. vocês ali também. Também já comentei o vídeo sobre, gostei muito do vídeo sobre o IRDR com Marcelo Marchiori, do Fabiano Tesolin sobre biodivergência. Eu tenho Que acompanhado legal. sempre lá no Ô, YouTube doutor também. Oscar, muito obrigada. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu vou fazer, Ive, só uma apresentação aqui rápida, tá? O tema da nossa Claro. live de hoje é inteligência artificial e proteção de dados nos tribunais superiores. Normalmente, eu deixo as lives gravadas no Instagram, mas como eu e Ive, a gente tem esse programa aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube. Essa é a nossa primeira live que a gente está fazendo pelo Quartas Excepcionais. Então, a intenção da gente aqui é baixar essa live depois que ela terminar e levar para o nosso canal do YouTube. Eu espero que dê tudo certo. Se eu não conseguir fazer isso, vai ficar gravada aqui no meu Instagram, de toda forma. O Quartas Excepcionais é um canal que a gente tem, eu e Ive, e a gente procura tratar nesse canal questões relacionadas ao acesso aos cursos superiores. É um canal só focado nisso, né? Hoje a gente convidou o professor Oscar para fazer essa live com a gente e tratar desse tema tão importante. Quanto mais eu estudo, professor, mais eu quero aprender. Então, Ive, se apresenta um pouco aí também, para a gente poder deixar o doutor Oscar falar o que ele achar importante. Com certeza. Doutor Oscar, seja bem-vindo. Graças à minha falta de familiaridade, a gente está fazendo a live pelo Insta da Dulce, mas a ideia é divulgar também pelo Insta do Quartas e colocar no nosso canal de aulas no YouTube. Bem, eu sou doutoranda em Direito Processual Civil e assim, uma estudiosa eterna de recursos aos tribunais superiores. E acho que o tema da nossa live, aula de hoje, eu acho que é a bola da vez, né? Eu acho que é o assunto que todo mundo quer saber. Então, assim, estamos ansiosas e acredito que todos que estão acompanhando agora e que vão assistir a nossa aula depois no canal também vão gostar muito da nossa aula hoje. É isso aí. O professor Oscar Valente Cardoso, ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e juiz federal. Doutor Oscar, o que a gente queria aqui era, acho que é interessante, a gente fez uma live recentemente aqui no meu canal do Instagram, tratando da LGPD em decisões judiciais. Então, assim, a fala é toda do senhor, o senhor fica à vontade. Se quiser fazer uma introdução um pouco dessa questão da LGPD em decisões judiciais, depois a gente entra mais propriamente na aplicação dessa lei, fazendo esse link, né, com inteligência artificial nos tribunais superiores. Eu vou tentar aqui acompanhar as questões, mas assim, eu até peço desculpa, porque normalmente eu não gosto de interromper quem está falando, mas eu vou ler aqui e no momento oportuno eu passo aqui para a gente, tá bom? Fica à vontade, doutor Oscar. Bom, eu de novo agradeço o convite. Eu acho que aquela nossa primeira live foi muito legal. Só quem assistiu ao vivo que pôde acompanhar, né? Porque a primeira parte foi a melhor, não ficou gravada, então acho que é Foi. importante já ouviu, ainda mais véspera de feriado hoje, né? Para quem é da justiça, para quem trabalha com os advogados, quem trabalha no judiciário. Então vamos tentar relembrar rapidamente também. Acho que vou falar menos aqui para a gente tentar fazer um diálogo mais dinâmico e também conversar com quem está nos assistindo. Basicamente, assim, um resumo muito rápido do que nós falamos naquela outra live é sobre a aplicação da LGPD no judiciário, né? Foi algo que lá em 2018, quando a LGPD foi aprovada, não se prestou muita atenção, não houve tanta preocupação interna do judiciário com a LGPD, porque a gente começou com uma ideia de negação de aplicar qualquer tipo de aplicação ou de restrição, né, ao tratamento de dados nos processos judiciais, sempre pensando no princípio da publicidade.
né? Então, eu mesmo, a primeira vez que eu vi a LGPD e li em 2018, minha primeira ideia, minha primeira relação que eu fiz foi que isso não se aplica em processo, né? A gente vai observar o princípio da publicidade, que tem fundamento constitucional, e nós temos esse dever de transparência, inclusive, que decorre da publicidade, de permitir esse controle externo dos atos judiciais, de permitir que toda a sociedade possa ter acesso a qualquer ato processual, a qualquer decisão judicial que não esteja protegida pelo segredo de justiça, e a LGPD não vai ter tanta interferência no judiciário. Aí, quando eu fui trabalhar no TRF, como juiz auxiliar da presidência do TRF em 2019, eu comecei a ter uma preocupação maior, porque aí eu participei e acompanhei o procedimento de adequação do tribunal à LGPD. Aí eu vi que não era tão simples assim essa questão e passei até a ser um pouco mais crítico dessa leitura do princípio da publicidade, de alguma tentativa de afastamento de aplicação da LGPD nos processos, não só todo o judiciário, mas especificamente aqui que a gente vai conversar sobre os processos judiciais em geral, porque além de ser um princípio totalmente defasado, né, praticamente ele não muda desde o CPC de 39, na época que os tribunais decidiam, as decisões eram escritas à mão, né, ou, como eu brinco, ainda com máquina de escrever manual, que nem fabricada no Brasil era importada, e nós estamos usando esse mesmo princípio desde aquela época. Hoje, há um judiciário digital, uma sociedade digital, o que se acelerou nesses últimos 2 anos, e com uma outra dificuldade, né? O CPC de 2015, já que o anteprojeto é de 2009, ele não pensou nisso, né? Eu digo que o CPC ele tratou o processo, até o próprio processo eletrônico foi nivelado por baixo. E quando o CPC foi aprovado lá em 2015, ainda nós não estávamos nesse cenário do judiciário digital. A gente havia alguns nichos na Justiça Federal, um pouco na trabalhista, eleitoral, mas a Justiça Estadual e os maiores tribunais ainda estavam a passos mais lentos, ainda na informatização do processo, né? O que se acelerou muito depois da entrada em vigor do CPC, e em 2020 se acelerou mais ainda, que o judiciário deixou... A gente parou de falar só em processo eletrônico, a gente está falando já do judiciário como um serviço virtual. O judiciário virtual, que foi regulamentado pelo CNJ, né, inclusive já chamado de Justiça 4.0, desde o primeiro atendimento no balcão virtual até o final do processo, audiência, sessões de julgamento, pode ser virtuais ou telepresenciais. Hoje tudo é prestado de forma digital e à distância, e infelizmente isso trouxe uma vulnerabilidade maior também para o judiciário, principalmente para os tribunais superiores, que têm sido vítimas de ataques, né? E aí os principais, em 2020, o STJ, que ficou uma semana fora do ar, tanto para o público interno quanto para o público externo, e o TSE, que, até onde se sabe, houve tentativa de ataque, por segurança também, que não é tão divulgado efetivamente o que aconteceu, durante as eleições municipais, né? Então, o judiciário passou a ser vítima dessa exposição no meio digital, e por isso também é importante essa ampliação da preocupação que já existe, sempre existiu, com segurança da informação nos tribunais e principalmente nos tribunais superiores, aí essa relação da proteção de dados e da segurança da informação com os recursos nos tribunais superiores. Aí, o que eu tenho defendido, em primeiro lugar, é essa necessidade de compatibilização do princípio da publicidade processual com a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. É isso aí, doutor Oscar. Estão me escutando, pessoal? Vocês estão me escutando? A gente Sim. também queria saber, é muito importante ter essa visão geral, né, da questão da aplicação da LGPD nos processos. E também é interessante, doutor Oscar, pontuar aqui um pouco como funciona esse mecanismo nos tribunais superiores e os mecanismos de inteligência artificial também. Eu trabalhei na vice-presidência e muitas vezes eu via que lá no Tribunal Superior existe meio que um robô que aponta algum tema, não sei se é bem assim. Então, a gente também queria saber como funciona isso no STJ e no STF.
Bom, aí a inteligência artificial, né, ela começou a ser desenvolvida principalmente ali nos anos 70 e ela passou pelo que se chama de um longo inverno, porque ela foi muito pouco desenvolvida e ampliada e utilizada na prática. E nos últimos anos ela voltou com uma força maior, ou renasceu, né, acabou esse inverno da inteligência artificial, e a principal razão, uma das principais razões para que isso tenha acontecido foram justamente os dados, né? No nosso caso aqui, que nos interessa, os dados pessoais. O desenvolvimento não só da internet, mas com a maior capacidade de processamento dos computadores, aliada a essa enorme quantidade de dados que nós temos na internet, né? Uma estimativa ali no 2019 era de que a gente tinha 40 sextilhões de bytes gerados na internet. Isso é um número que tem 22 zeros, né? Um 40 mais 22 zeros, e esse número dobra a cada 2 anos. E se a gente pensar também junto com isso que o Brasil tem aproximadamente 78 milhões de processos em tramitação e que 90% mais ou menos desses processos são digitais, isso levou a um grande desenvolvimento da inteligência artificial justamente pelo uso de dados, né? E aí é o que se chama do Big Data, né? Baseado na ideia dos 5 Vs. A gente tem volume, velocidade, variedade, valor e veracidade. Esse grande volume de dados, esses 40 sextilhões de bytes que são produzidos na internet a cada ano, pelo menos nos últimos 2 anos, o que deve passar para 80 e depois ir a 160, isso se transformou em um prato cheio para o uso da inteligência artificial, que hoje em dia ela é praticamente baseada em dados, né? Por isso que se fala que os dados são o principal combustível da inteligência artificial. E aí eu sempre gosto de fazer associação, até porque a plataforma mais conhecida e uma das principais hoje que existe é a Watson, da IBM, que é usada para diversas finalidades, e as mais conhecidas são justamente saúde e judiciário, mais advocacia. É essa associação do uso da inteligência artificial na medicina para a gente depois tentar trazer para o judiciário. Quando a pessoa vai fazer uma consulta com um médico e apresenta suas queixas, o que o médico vai avaliar e o que ele vai indicar como tratamento? Basicamente, a experiência pessoal dele, né? E mais especificamente do que ele lembra, né? Do que ele já viu de algum caso parecido, daquelas queixas, 2, 3 queixas parecidas de dor, e que tipo de tratamento, de medicamento que ele indicou para resolver esse problema em casos semelhantes. A inteligência artificial permite que essa consulta, essa base de dados, que é a memória de um médico só, possa se transformar na memória de 1.000, 2.000, 3.000 profissionais da saúde, e isso vai ser acessado em frações de segundos para sugerir qual é o tratamento que tem a maior probabilidade para funcionar para aquelas queixas. Essa mesma situação nós podemos trazer para decisões judiciais, né? Um ministro do STF que precisa julgar ali, até pouco tempo, até não muitos anos atrás, que precisava decidir 10 mil, 20 mil casos em um ano, né, ele não vai relembrar, né, às vezes, de 500 matérias diferentes, de direito constitucional, administrativo, ambiental, tributário, consumidor, proteção de dados, que julgou em um mesmo ano. Vai ser muito difícil ele lembrar de ter julgado algum caso parecido, de ter decidido algum recurso parecido, de ter feito uma análise de um juízo de admissibilidade, alguma situação parecida, para aplicar aquele caso. E o uso da inteligência artificial nesse tipo de situação permite que se faça isso com uma velocidade muito maior e, ao mesmo tempo, que a gente consiga dar segurança jurídica e isonomia, né? Porque nos ajuda a efetivamente decidir casos semelhantes da mesma forma. E aí um dado do STF, que usa o Vitor, o principal sistema de inteligência artificial para o juízo de admissibilidade dos recursos, né? Uma tarefa que um ser humano faz em aproximadamente 44 minutos, né, de procurar algum caso semelhante, de lembrar que aquele caso existiu, de fazer uma pesquisa
na base de decisões do sistema de processo eletrônico do STF, a inteligência artificial faz em 5 segundos. Então, aquela mesma tarefa de ler o recurso, analisar as peças principais do processo, pesquisar um caso semelhante, verificar se aquela decisão tomada para aquele caso semelhante se aplica a esse caso atual, que uma pessoa leva 44 minutos, isso nesse mesmo período de 44 minutos, a inteligência artificial analisa 528 recursos. Né? E não é à toa que o STF, nos últimos anos, voltou a um acervo menor do que existia em 1988. Né? Aí, aliado também a um grande trabalho de gestão, que já vem vindo desde a presidência da ministra Ellen Grace, e a grande maioria dos presidentes posteriores a ela deu continuidade a esse trabalho de gestão, que ao mesmo tempo desenvolveu uma estrutura maior na presidência do tribunal para fazer esse juízo de admissibilidade, ampliou a competência da presidência para fazer isso, até culminar nessas últimas 2 gestões, principalmente do ministro Toffoli e agora do ministro Fux, com essa consolidação que permitiu que o STF tenha essa redução grande do acervo e faz o que, ao mesmo tempo em que julga de forma mais rápida os recursos sobre casos semelhantes, permite que o tribunal, que os outros ministros tenham mais tempo e qualidade para decidir os casos que chegam pela primeira vez no tribunal. Então, eu acho que esse vai ser o grande impacto da inteligência artificial no judiciário, que é essa possibilidade de a gente decidir de uma forma mais rápida os casos iguais e, por outro lado, e ao mesmo tempo, né, decidir com mais qualidade os casos novos e analisar questões de fato, principalmente com mais cuidado. E aí o que eu sempre tenho dito também, né, que às vezes quem pergunta por que isso só começou a ser feito, a gente só começou a ouvir falar em inteligência artificial, principalmente nos últimos 2, 3, 4 anos. Eu acho que, em primeiro lugar, isso surgiu no judiciário aqui no Brasil como uma questão de necessidade. A famosa emenda constitucional 95 de 2016 sobre teto de gastos no poder público atingiu os 3 poderes e também o judiciário e nos trouxe uma grande dificuldade que nós hoje, ao mesmo tempo, estamos trabalhando com uma redução cada vez mais acentuada de pessoal, né? E a emenda 103 de 2019, com a reforma da Previdência, acelerou o ritmo das aposentadorias na administração pública no Brasil, com a impossibilidade de reposição. Né? Hoje, os tribunais, eu falo aqui pela Justiça Federal da 4ª Região, nós só conseguimos, em regra, só se consegue repor a vaga de um servidor, não quando ele se aposenta, que era o que acontecia antigamente. O servidor precisa se aposentar, falecer, não ter pensionista, ou o pensionista também falecer para que essa vaga precise ser reposta. Então, é claro que a gente não pode trabalhar com essa ideia. Então, nós estamos trabalhando hoje vários tribunais aí com um quadro de pessoal de 70%, 80% da quantidade ideal e com um volume de processos que aumenta a cada ano. Então, a única salvação, a única solução possível hoje que nós temos é trabalhar com inteligência artificial para permitir que esse volume maior de processos possa ser decidido de forma mais rápida, sem afetar a qualidade dos serviços. E aqui, pelo menos algo que já vem há mais tempo também no nosso processo eletrônico, que é o EPROC, é a automatização. Com a automatização nós já trabalhamos aí há, no mínimo, uns 7, 8 anos. Né? E isso se acelerou agora nos últimos anos com a inteligência artificial. Perfeito. Eu não sei, Ives, se você quer fazer alguma consideração, eu até quero perguntar para o doutor Oscar uma situação que eu já vi na prática, mas aí você também fala um pouco. O que você acha, Ives? Joia. A sua fala, professor, enfim, brilhante, muito esclarecedora até o momento. Eu queria pontuar, na verdade, professor e Dulce, 2 questões, mas vamos por partes. Pode ser também que tenha algum ponto de interseção com o que Dulce quer falar. A primeira delas, eu queria, enfim, entender um pouco de quem entende mais dos bastidores sobre uma determinada questão.
Essas buscas, enfim, que são feitas pela inteligência artificial para poder fazer esse cotejo entre o recurso e algum caso pretérito, especificamente no caso de tribunais superiores, os repetitivos ou julgados do STF em sede pelo plenário em sede de repercussão geral, né, de recursos com repercussão geral reconhecida. O que eu vejo, e a Dulce até pode falar melhor do que eu, né, Dulce? As ementas dos casos, que seriam paradigmas, elas são muito mal formuladas, os tribunais superiores menos, mas falando aí de Brasilzão, elas são muito mal formuladas, às vezes existe um equívoco até, e uma falta de conexão entre a ementa e o inteiro teor. Eu acho que se a gente for aí num passado não muito distante até dos tribunais superiores, a gente consegue encontrar situações não efetivamente de uma coisa contrária à outra, mas assim, a ementa parece divulgar uma coisa que o inteiro teor não fala tão perfeitamente. Eu trago até como exemplo o julgado da Corte Especial. Ele acho que é de 2015, tal, 2013, 14, de relatoria do ministro Salomão, quando se decidiu sobre a extensão subjetiva da execução numa ação coletiva. Se você lesse só a ementa, o que parecia que ele estava julgando a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Mas quando você lê o acórdão, na verdade já existiu o trânsito em julgado de uma decisão que tinha afastado, na época ainda não tinha sido declarada inconstitucional, né, a limitação territorial. Então, o que se decidia ali, o fundamento principal do julgado, na verdade, era a vinculação à coisa julgada. Então, olha, já existe uma decisão aqui transitada em julgado que afastou a limitação territorial, então eu não tenho como liquidação e execução afastar o que já foi decidido em dispositivo transitado em julgado. Então, assim, existe aí um divórcio, na verdade, entre a ementa e o conteúdo do acórdão. Então, assim, eu acho que a gente falar em inteligência artificial numa situação onde a gente ainda não tem ementas perfeitas, isso pode ficar um pouco mais complicado. Eu queria saber o que o senhor acha. Uma Perfeito. ótima pergunta, até é um ponto muito interessante que eu sempre brinco, né? Que agora a gente vai começar a colocar a culpa em algum erro como esse na decisão, essa falta de relação entre o conteúdo do acordo e da ementa, não vai ser mais culpa do estagiário, vai ser culpa do algoritmo, né? Só que acho que vai ser difícil a gente transferir essa culpa, porque na verdade vai acontecer o contrário. A tendência é que esse tipo de situação ocorra cada vez menos, né? A gente não vai ver uma minuta elaborada por algum tipo de ferramenta de automatização ou de inteligência artificial com esse tipo de erro, ou situações que a gente tem no folclore, já tanto em recursos como em acórdãos, de ter receita de risoto, receita de pamonha, né, ou de ter orientações, às vezes a conversa de fazer a decisão nesse sentido ou no outro. Né, isso vai ser muito difícil, cada vez menos nós vamos ter esse tipo de situação, justamente por causa disso. Hoje, basicamente, e acho que não vai mudar nos próximos anos, até porque o CNJ já traçou, por enquanto, limites a isso. No ano passado, né, a resolução 332 e a portaria 271 de 2020 do CNJ fazem uma das limitações que elas fazem é de que essas ferramentas sejam usadas no máximo para a sugestão, né, de minutas, a indicação de minutas possíveis para resolver aquele caso. A gente não vai ter no futuro próximo um juiz robô, alguém que vai decidir sem nenhum tipo de interferência humana, né? Então sempre é bom lembrar que, por enquanto, eu acredito que por muito tempo, pelo menos dentro do judiciário, nós vamos fazer uso dessas ferramentas de automatização e inteligência artificial como, no máximo, para sugerir decisões aplicáveis ao caso. Então, e aí também, o que tem sido usado, mais desenvolvido aqui, e em correlação com o que os tribunais superiores têm usando, aqui, por exemplo, a vice-presidência do TRF4 é que tem competência para fazer o juízo de admissibilidade do recurso para STJ e STF. A
a inteligência artificial vem sendo usada para sugerir a minuta mais adequada para aquele caso, a partir da leitura do recurso e da mineração de textos para indicar, em casos semelhantes àquele, como a vice-presidência do tribunal decidiu. Se houve uma decisão de suspensão do processo porque está afetado a um tema do STJ ou do STF, ou até mesmo do próprio tribunal em RDR pendente de julgamento, ou se é o caso de já fazer o juízo de admissibilidade para aplicar um precedente do STF ou do STJ, ou também é uma ferramenta muito importante, é a seleção de questões novas, né, de casos repetitivos sobre alguma questão de fato ou de direito nova que ainda não foi decidida pelo próprio tribunal ou pelo STF ou pelo STJ. Então, eu acredito que nesse ponto a gente não vai correr esse risco de dissociação. O que eu ia falar também me fugiu. A indexação, né? Basicamente também que a inteligência artificial tem sido usada no judiciário com o uso da ferramenta de mineração de textos. Então, essa procura por decisões semelhantes ou pela decisão mais adequada para casos semelhantes àquele, a partir da mineração das palavras, das expressões mais usadas tanto no recurso quanto na decisão. E aí algo extremamente importante, eu acho que até mais do que a ementa da decisão que nós estamos usando, já desde a petição inicial, é a preocupação com o cadastro do processo eletrônico, de se incluir o assunto mais adequado, seja o assunto principal, seja os assuntos secundários, para aquela petição inicial. Eu acredito que isso é algo comum em todos os sistemas eletrônicos. O advogado escolhe aquele cadastro, o assunto que ele entende mais adequado, e o grande problema é que se o advogado não escolhe o assunto adequado, aquele processo pode ter uma tramitação enviesada, ser decidido de forma inadequada, e depois o próprio encaminhamento que ele vai ter em grau recursal também vai ser inadequado. Esse é um tema que eu acho muito importante, que a gente deveria ter uma preocupação maior, né, de deixar clara a importância de se cadastrar o assunto correto e até mesmo de se ter algo mais didático, né, para o advogado saber qual é o assunto mais adequado para aquele caso. Aqui a Escola da Magistratura do TRF4, em parceria com a ESA do Rio Grande do Sul, eu acho muito interessante, até recomendo, e aí a ESA desenvolveu, a ESA aqui do Rio Grande do Sul desenvolveu no seu canal do YouTube os vídeos chamados EPROC em 8 minutos. Que são vídeos didáticos ensinando os advogados a utilizar o EPROC, que aqui é usado tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Porque o erro no cadastramento do assunto pode afetar bastante a tramitação do processo, principalmente em grau recursal. E era uma grande dificuldade que a gente tinha aqui, e não por acaso que a primeira forma de uso da inteligência artificial na primeira instância aqui no EPROC foi, e por enquanto a leitura da petição inicial para verificar se o assunto está adequado ou não. Então, tanto aqui na Justiça Federal quanto na Estadual, o TJ de Santa Catarina também usa, se uma das primeiras medidas que nós tomamos quando chega uma petição inicial é verificar ali se o assunto está adequado. E aí o que o nosso sistema faz, o que o EPROC faz? Se o assunto está correto, ele deixa um aviso ali em verde de que, em princípio, aparentemente, o assunto cadastrado pelo advogado está adequado ao conteúdo da petição inicial, porque ele faz essa leitura com mineração de textos da petição inicial, e se não está adequado, fica uma mensagem ali em vermelho, indicando que o assunto provavelmente não é o mais adequado e sugere qual o assunto adequado. Só que, em qualquer um dos dois casos, o EPROC só vai ter um cadastramento definitivo ou final quando tem intervenção humana. Quando algum usuário interno, seja um magistrado, servidor ou estagiário, faz essa conferência e diz se está correto ou não aquele assunto foi cadastrado. E aí isso vai facilitar e vai agilizar toda a tramitação do processo dali para frente. E aí o que eu não me preocupo em relação tanto à ementa eu acho que já é um outro problema, até que a gente chegou a conversar
na live passada. Eu tenho até eu não digo que seja radical, mas eu tenho uma ideia de que eu acho que em um mesmo tribunal a gente não pode ter emendas diferentes sobre o mesmo assunto, né? Eu acho um absurdo a gente ter no mesmo órgão colegiado, digamos que tenha 3 integrantes, eles vão decidir a mesma questão de direito com 3 emendas diferentes e com 3 relatórios e votos diferentes, né? Eu já defendo que a gente teria que ter uma padronização aí, inclusive para facilitar o uso dessas ferramentas de automatização e inteligência artificial. E aí, especificamente no STJ, depois com e aí não por acaso a primeira ferramenta de IA no STJ, que foi o Atos, também fazia classificação de assunto, né? Porque é o primeiro enquadramento do processo, a gente vai verificar qual é o assunto para depois buscar se aquele assunto se enquadra ou não em algum tema de precedente decidido pelo tribunal. E aí depois, numa evolução disso, é que veio Sócrates, depois Sócrates 2.0 no STJ, que começou a fazer essa mineração de texto, essa leitura do recurso, para enquadrar ou não aquele recurso no assunto e para indicar a decisão mais adequada para aquele caso. E aí, lá no início, na primeira versão de Sócrates, ele fazia essa classificação, essa comparação de casos, de pegar um novo recurso, comparar com aproximadamente ali um acervo de 100 mil processos, em 15 minutos já indicava se o tribunal tinha decisões adequadas ou decisões cabíveis para casos semelhantes àqueles. E aí depois se evoluiu para a indexação. É muito importante, eu acho que talvez tão importante quanto a ementa, hoje a gente fazer uma pesquisa no STJ, é naquela sugestão das palavras, aquela indexação que se faz também pela inteligência artificial para verificar qual é o recurso, qual é o tema ou o precedente em que vai ser enquadrado aquele caso, né? Eles chamam lá de nuvem de palavras, né? Aí quanto mais, pela quantidade de palavras que mais se enquadrar com a nuvem de palavras de outro processo é que vai fazer o enquadramento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, até porque hoje, com o uso da inteligência artificial, essa indexação, essa nuvem de palavras, talvez seja mais importante até do que a ementa do acórdão, né? E eu sempre brinco, só mais 30 segundos para terminar, né? Prometo que eu já paro de falar. Não, fica à vontade. Eu brinco, desde que o CPC entrou em vigor, que nós substituímos uma jurisprudência de ementário pelos enunciados de precedentes, né? E agora nós estamos substituindo os enunciados de precedente pela indexação de palavras. Eu até tive, doutor Oscar Ive, uma reunião com o pessoal do STF. Nos tribunais superiores, eles têm um setor que faz um tratamento nessas emendas. Então, ele consegue até fazer essa indexação. No curso de emenda perfeita, eu procuro trabalhar para que as emendas sejam elaboradas já com uma certa indexação, que a gente utilize o tesaro, que a gente padronize a linguagem, para facilitar. No STF, eu tive lá essa reunião com a Aline e com o André, eles explicaram como funciona essa aí, mas é um setor que o nosso tribunal não tem, então vários tribunais não têm esse setor. E aí dificulta a gente conseguir captar, pensar em inteligência artificial se você não tem emendas minimamente elaboradas. É muito complicado. Como é que vai ter a captação dessa informação? Então, falando em STF e STJ, a gente talvez tenha um setor para isso. Saiu agora, não sei se vocês acompanharam, teve uma pesquisa do CNJ, eu acho, falando sobre pesquisa jurisprudencial, e uma das questões é justamente isso, se existe no tribunal esse setor para fazer isso. Então, nos tribunais locais, normalmente não tem isso aí, eu não sei como funciona nos tribunais superiores, por isso, enquanto a gente não tem isso, e eu até brinquei com o pessoal lá do STF, dizendo, olha, se as emendas saírem melhor, vai facilitar a vida de vocês. Então, se a gente conseguir uma emenda, eles que têm um trabalhão para fazer justamente essa indexação para fins de pesquisa jurisprudencial, facilitaria. Quanto melhor for a emenda, melhor vai ser o trabalho deles e da inteligência artificial. Mas é preciso um setor para isso. E uma outra pergunta é...
doutor Oscar Ive, trazendo bem para a realidade, quando a gente estava conversando aqui, como funciona essa inteligência artificial na admissibilidade dos recursos excepcionais. E a Ive também pode compartilhar um pouco da experiência dela. Quando eu trabalhava na vice-presidência, que a gente faz o primeiro juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, em algumas situações a gente inadmitia um recurso por conta de alguma súmula obstativa, e aí quando esse agravo do 1042 subia para o Tribunal Superior, eles devolviam e apontavam um tema. Eu não sei como funciona a vice-presidência no STJ para saber qual é o mecanismo que eles utilizam para devolver. Mas, segundo eles, doutor Oscar Ive, essa decisão que devolve o processo, ela não tem conteúdo decisório, ela é irrecorrível, e aí ele devolve o processo. E em algumas situações, na vice-presidência, a gente identificava que não era esse tema aplicado, e a gente ficava de mãos atadas, porque o Tribunal Superior devolveu o processo apontando o tema. O que é que o tribunal local vai fazer? Obedecer. Então, qual é o critério para fazer isso? Qual é a segurança em se fazer isso? Como uma decisão irrecorrível aponta um tema e a parte vai fazer o quê? E aí isso entra, aí a inteligência artificial, como fica isso? E aí as decisões até apontam que ela seria irrecorrível porque não há prejuízo. Ora, como não há prejuízo? Dulce, foi transmissão de pensamento, viu? Porque eu ia falar exatamente, porque eu acho que a gente já falou sobre isso num dos vídeos que a gente gravou para o Quartas. Exato. E eu não me lembro exatamente a matéria, mas eu acho que tinha a ver com alguma coisa de execução fiscal, não era o caso concreto? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu no tema 166, e em outros temas também. É porque, às vezes, a gente tem que pensar que a aplicação de determinados temas ele exige uma atividade interpretativa. Não é tão simples assim. Então, se o tribunal local, se os tribunais superiores querem que a gente faça isso nas vice-presidências dos tribunais locais, é um pouco complicado a gente tentar fazer, a gente não encaixar num tema, e quando o tribunal superior, o processo sobe pela via do 1042, se devolve. E aí a corte local fica sem poder modificar aquela decisão. Como será feito isso, né? Eu não sei, doutor Oscar, se teria alguma... isso entra um pouco, né, desses mecanismos de inteligência artificial na admissibilidade dos recursos excepcionais e como é que fica a transparência nisso, como é que fica a segurança. Só fechando, então, fechando as perguntas anteriores, fazendo uma ligação com essa, né, a questão da falta de correlação do conteúdo com a ementa e da inteligência artificial como um meio, né, como eu falei, a tendência é que esses erros de falta de relação da ementa com o conteúdo diminuam, mas se corre o risco também de a gente pensar só de fazer de forma automatizada aqui em diante, que o erro persista, né, e não seja corrigido. E aí, por isso que é muito importante e nunca vai ser dispensada a intervenção humana, né? Eu lembro até quando começaram os testes aqui de inteligência artificial, você falou, olha, uma situação em que normalmente com a atuação humana havia um índice de 75% de acertos, já nos primeiros testes da inteligência artificial, ela já passou de 80% e logo já chegou a 90% de acerto. Só que aí já se preocupavam, tem 10% de erro, então não é confiável, né? Mas esse 10% de erro, a gente tem que partir do pressuposto que a gente está fazendo um trabalho de aprendizado de máquina sempre que vai ser supervisionado. Se a gente está usando inteligência artificial para nos auxiliar na elaboração de petições, de recursos e, por outro lado, na indicação da decisão mais adequada para aquele caso, a gente não está falando de uma decisão elaborada pela inteligência artificial, mas sim de usar a informática, a TI e a tecnologia para acelerar esse tipo de pesquisa, né? Eu não vou precisar, na minha base de decisões, eu fazer uma pesquisa jogando ali 2, 3 palavras-chave que vão me abrir 200 decisões que eu fiz com aquelas palavras-chave para eu escolher qual é a mais adequada. A gente está falando de uma ferramenta que
vai fazer a leitura ali da petição inicial ou do recurso, no caso do juízo de admissibilidade, e vai fazer essa pesquisa de forma automática e vai me indicar uma ou algumas decisões que eu já tomei para casos parecidos com aquele, para analisar recursos parecidos com aqueles, mas não dispensa a intervenção do relator para dar a palavra final e dizer se aquela decisão é ou não a mais adequada para aquele caso. E aí, fazendo a ligação com a ementa, né, e com a falta de relação do conteúdo com a ementa, isso dificulta, inclusive, a aplicação da inteligência artificial pelo tribunal. Né? Porque hoje, e aí é um dos grandes segredos aí do sucesso do STF nesse ponto, foi a centralização na presidência. Porque se eu não estou distribuindo os recursos entre 11 ministros, mas eu estou pegando e centralizando em um só, fazendo um juízo prévio, né, de admissibilidade, eu estou evitando insegurança jurídica, eu estou evitando desigualdade, porque eu só tenho uma interpretação das decisões do tribunal, e se, ao contrário, os outros tribunais que começaram a adotar a inteligência artificial, cada gabinete de desembargador, cada gabinete de ministro tem um funcionamento diferente. Porque aquela plataforma, aquele algoritmo, aquela aplicação que vai ser usada ali pelo tribunal, ela vai ter que aprender de forma diferente para cada relator. E aí é claro que isso vai demorar muito mais, porque cada relator tem uma forma de escrever o relatório própria, tem uma forma de escrever o conteúdo do voto diferente, e a ementa é diferente, ainda que seja uma só questão de direito discutida naquele caso. Então, a gente vai precisar mudar essa linguagem também nas decisões judiciais, por isso que é muito importante esse teu trabalho da ementa e de tentar até uniformizar e padronizar a forma de escrever a ementa em um tribunal, porque isso vai importar em uma otimização do trabalho, em uma aplicação efetiva aí da isonomia, vai trazer segurança jurídica e vai facilitar, inclusive, o uso de ferramentas de aceleração ali da tomada de decisão para casos semelhantes, porque vai dispensar essa necessidade de aprendizado para cada relator em virtude dessa diferença. E aí, entrando nessa tua última pergunta, dessa relação, e voltando lá ao nosso início aqui da relação da proteção de dados com inteligência artificial, né, a LGPD nos dá muitos fundamentos legais para a utilização, inclusive, da inteligência artificial nas decisões judiciais, e uma delas é a transparência. Né? Um dos princípios de tratamento de dados que estão lá no artigo 6º da LGPD é o princípio da transparência que está no inciso 6º, que garante aos titulares de dados que eles têm o direito de acesso de informação sobre todas as atividades de tratamento que forem realizadas com seus dados pessoais. Né? E até eu acabei não fazendo são tantos assuntos, né, que a gente tem para conversar, que eu não fiz essa associação com o judiciário, né, de deixar bem claro que o que nós fazemos em um processo judicial também nós estamos ali realizando atividade de tratamento de dados pessoais, né? De partes, advogados, testemunhas, peritos, né? Qualquer pessoa que for, né, qualquer pessoa natural, né, que tenha algum dado pessoal sendo indicado na decisão judicial, faz com que os advogados, servidores, julgadores, estagiários, Ministério Público, Defensoria Pública, todos nós estamos trabalhando com dados pessoais no processo, e um dos princípios que nós precisamos observar de forma direta, né, nesse tratamento de dados é o da transparência, ou seja, os titulares dos dados têm o direito de saber o que está sendo feito com seus dados pessoais dentro do processo. Né? E aí isso leva a um problema. Né? E essa que como nós vamos observar também, e aí junto com a publicidade, de tentar chegar a esse equilíbrio, né, entre, de um lado, a proteção da intimidade dos dados das partes nos processos, e, do outro lado, a publicidade desses atos para todo o público externo, se não for segredo de justiça,
e, ao mesmo tempo, garantir a quem tem os seus dados pessoais ali incluídos no processo uma forma de tratamento transparente para que as pessoas tenham o direito de saber o que está sendo feito com seus dados pessoais ali e também, e aí inclusive, o que eu acho que é o grande problema que nós temos hoje, de saber em que situações a decisão foi tomada ou não com base no tratamento automatizado de dados pessoais e se foi ou não utilizada alguma ferramenta, alguma aplicação de inteligência artificial para a tomada de decisão. Né? É claro que o julgador, o decisor é o juiz, o desembargador, o ministro que assinou a decisão, ou o órgão colegiado. Mas será que as partes, os advogados, não têm o direito de saber se houve ou não algum tipo de uso de ferramenta de inteligência artificial para embasar aquela decisão? Perfeito. Muito importante, né, doutor Oscar Ive, que tenha isso. Eu acho até que eu vou jogar uma pimenta aí nesse assunto. O que assim, eu tenho refletido com relação à inteligência artificial e acho que isso pode impactar um pouco com relação à questão dos dados também. Quando a gente tem uma minuta, né, uma sugestão de decisão feita, enfim, por inteligência artificial, a gente sabe que esse algoritmo, ele foi criado e ele é calibrado por pessoas. E assim, pelo menos estudos e artigos que eu tenho lido têm questionado, pelo menos os mais críticos, porque a gente tem os muito empolgados e os muito críticos. Os mais críticos têm questionado a questão da inevitabilidade dessas decisões, ainda que feitas por inteligência artificial, serem contaminadas com vieses cognitivos daqueles que calibraram, que criaram o algoritmo. Então, uma coisa que me deixa apreensiva é justamente a falta de transparência desse processo. Então, assim, era uma coisa que eu queria trazer para comentários de vocês, porque a gente não consegue, e assim, principalmente voltando, afunilando aqui para a questão dos tribunais superiores, a gente sabe que as decisões feitas por humanos, e aí eu vou tirar a minha querida amiga Dulce desse bolo, na época que ela estava lá na vice-presidência, mas os humanos que lá fazem essas decisões, eles têm uma tendência, vou dizer assim, de inadmitir, procurar fundamentos para inadmitir os recursos. E aí, agora, o que a gente tem com Vitor, com Sócrates, é que, coincidentemente, esse padrão de inadmissão, de preponderar a inadmissibilidade recursal, ele se mantém. Então, assim, eu me pergunto, temos muitos advogados totalmente incapacitados no país para fazer os recursos excepcionais, ou esses algoritmos herdaram os vieses cognitivos das pessoas que antes faziam essas decisões? É exatamente isso. Isso foi herdado, né? Porque a gente não tem. O algoritmo não é discriminatório, não tem viés, mas quem elaborou e quem acompanha o algoritmo e sugere mudança ou não é que vai definir se isso vai continuar sendo feito ou não. E é muito importante, o próprio CNJ já fez essa limitação, né? Inclusive de ter um padrão lá de acompanhar as ferramentas desenvolvidas pelos tribunais, né, na plataforma Sinapse, a própria Resolução 332, no artigo 8º, tem 6 critérios de transparência que precisam ser observados no desenvolvimento, na aplicação dessas plataformas. Um deles é a possibilidade de ser auditável, até de verificar em que decisões ela foi aplicada e se houve ou não intervenção humana. Então, o uso da inteligência artificial nos tribunais superiores e para fazer o juízo de admissibilidade, eu acho que um dos principais fatores de êxito
é o fato de que não mudou muito, né? De que as decisões continuam sendo mais restritivas, porque ele está replicando o que já vinha sendo feito, que como eu falei, é um método de aprendizagem supervisionada. E até os próprios atos do CNJ deixam isso claro, que as decisões continuam sendo feitas por humanos. A gente não pode usar essas ferramentas para criar decisões ou para criar modelos de decisões. Ela vai buscar nas decisões anteriores qual é a mais adequada para aquela situação. Então, um algoritmo ele não vai montar uma decisão, não vai pegar modelos e criar uma decisão nova, mas vai analisar uma grande quantidade de casos anteriores semelhantes àquele e vai indicar nessa grande quantidade qual foi a decisão que se repetiu mais vezes para verificar qual foi a mais adequada e vai sugerir aquela decisão para um humano verificar se realmente aquela decisão é a mais adequada ou não. E aí o humano vai validar aquela decisão ou vai substituir por outra, porque aí o algoritmo vai aprender em casos semelhantes àquele futuro e provavelmente vai sugerir aquela nova decisão. Então, em primeiro lugar, ele não muda. O que, talvez precise ser mais desenvolvido, como eu falei, é essa capacidade de identificar casos novos e casos diferentes. E aí nós temos um terceiro problema, que é a superação de um precedente. Um algoritmo não vai sugerir a superação daquele precedente. É um problema. E aí a gente vai precisar também da interferência humana para verificar, em algum caso, se realmente há necessidade ou não de se dar início a um procedimento formal de elaboração de precedente para superar um precedente anterior. É porque eles estão sendo treinados para inadmitir os recursos, né? Não, eles estão sendo treinados para repetir o que sempre foi feito, e não para criar algo novo. É verdade, é verdade. Um outro ponto, doutor Oscar, que o senhor falou para a gente, que a gente conversou antes da nossa live, né, que a gente não queria deixar de abordar aqui, que eu até achei curioso esse artigo, e vale muito a pena tocar, é o artigo 20 da LGPD. E aí eu acho que vale uns esclarecimentos sobre esse artigo, muito interessante. O artigo 20 da LGPD, eu tenho algumas dúvidas, na verdade, sobre ele e quase nenhuma certeza. O que é esse artigo 20? No artigo 20 da LGPD, ele está inserido lá dentro da parte dos direitos do titular e ele traz no caput o direito à revisão das decisões automatizadas. Ou seja, o titular de dados pessoais tem o direito de revisão de decisões automatizadas tomadas com base no uso de seus dados pessoais. Ou seja, a intenção aqui da LGPD, e o curioso é que esse artigo foi alterado. Né? A proposta, o texto original do artigo previa que o pedido do titular do direito, esse exercício do direito à revisão, levaria à necessidade de uma decisão tomada por uma pessoa, um ser humano. Ou seja, a decisão foi tomada de forma automatizada, pediu a revisão, tem direito à revisão humana. Ele foi modificado e a redação final, que entrou em vigor, na verdade, ela retirou essa necessidade, esse dever de a revisão ser tomada por uma pessoa e garantiu apenas o direito de revisão. Ou seja, o direito de revisão de uma decisão automatizada pode ser exercido pelo titular, mas não garante que essa revisão vá ser feita por uma pessoa, também pode ser feita por uma máquina. A leitura, a interpretação que eu sempre, em primeiro lugar, antes de chegar, esse é o segundo ponto. E aí, o primeiro ponto que me chama a atenção desse artigo, que eu ainda tenho estudado com mais calma, eu tenho algumas ideias, eu estou escrevendo sobre ele, mas ainda não publiquei nada sobre isso, até que ponto ele se aplica nos processos judiciais. Ele vai levar a um surgimento de um recurso baseado exclusivamente no direito de impugnar uma decisão automatizada. A gente vai ter uma nova hipótese de cabimento aí de uma apelação ou de um recurso nominado em juizado especial apenas com a insurgência contra uma decisão automatizada.
Por que não, né, doutor Oscar? Por Essa é que a não primeira levaria? dúvida. Essa é a primeira dúvida. Segundo ponto, que antes eu não tinha chamado a atenção, aí vendo, principalmente nesse ano, alguns eventos em tribunais sobre uso de inteligência artificial, automatização, e aí um processo, uma visão de processualista sobre esse assunto. Eu sou processualista, mas eu confesso que eu ainda não tinha tido essa visão sobre o artigo 20, que é a seguinte, eu vou pegar o texto aqui para ler e dizer qual é a dúvida. O texto, a parte inicial do caput do artigo 20 da LGPD é a seguinte: o titular de dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. Aí a dúvida está aqui com base em tratamento automatizado de dados pessoais. Qual era a leitura que eu sei, a interpretação que eu fazia até o começo desse ano desse artigo 20? A decisão precisa ser tomada pela máquina. A pessoa fez um pedido, a solicitação de abertura de conta em um banco, pediu um empréstimo, a máquina negou. O sistema de IA daquele banco indeferiu a concessão de crédito, indeferiu a abertura de conta. E trazendo isso para o processo judicial, seria como a decisão, a máquina não só elaborou a decisão, mas a máquina já lançou a minuta no processo. O que eu vi sendo falado esse ano, e aí eu fiquei em dúvida? O texto do artigo 20 fala em decisão tomada unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, ou seja, permite a seguinte interpretação: eu recebo a minuta sugerida pelo algoritmo, pela máquina, que é o que está acontecendo no STJ, principalmente também no STF. E eu, juiz humano, assino aquela decisão. Independentemente de eu editar, de eu conferir, de eu verificar, não, essa é a mais adequada, eu assinei, mas eu recebi aquela sugestão, aquela minuta de decisão, não por um estagiário, não por um assessor, por um servidor, mas pelo próprio sistema do processo eletrônico. Eu posso aplicar o artigo 20 nesse sentido? E aí eu vou dar um direito à revisão? E aí que extensão teria esse direito à revisão? Porque um humano já assinou a decisão. Por isso que eu disse que eu não fazia essa interpretação, não fazia essa leitura, que é uma interpretação possível do artigo 20. Porque eu recebi aquela decisão pronta, sugerida, e assinei, e concordei com ela. Mas eu não fui pesquisar. Eu já recebi ela pronta. E aí, isso gera um direito à revisão para a parte? E como a parte vai saber que aquela decisão do relator que negou seguimento ao recurso, ou que aplicou um precedente e já jogou o mérito, negando provimento ao recurso, ela foi tomada ou não com base em tratamento automatizado? E que diferença faz, né, se quem elaborou aquela decisão foi o próprio ministro, ou se ele recebeu aquela minuta sugerida por um servidor, por um assessor, por um estagiário, ou pelo Sócrates? Isso faz alguma diferença ou não? O artigo 20 diz que faz. E aí a gente precisaria observar o princípio da transparência e deixar claro, né, no processo, que essa decisão foi tomada com base no tratamento automatizado de dados pessoais. Só que essa foi uma discussão que nunca existiu no judiciário. Eu acho que, com exceção do ministro Marco Aurélio, que recentemente se aposentou no STF, que os relatórios dele indicavam quem era o assessor que tinha elaborado o relatório, né, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Essa discussão nunca existiu. Nunca interessou se aquela decisão que negou seguimento ao recurso ou que deu provimento, o relator monocraticamente, para aplicar o precedente, ou se foi levado para o colegiado e o colegiado decidiu. Nunca foi discutido, nunca interessou se aquela decisão foi elaborada pelo próprio ministro, pelo assessor, pelo estagiário ou pela inteligência artificial usada pelo tribunal. Será que agora a gente vai ter que trazer essa discussão e deixar isso claro no acórdão ou numa decisão monocrática? Aqui eu usei o Sócrates, aqui eu usei o algoritmo, aqui eu usei algum tipo de ferramenta de inteligência artificial ou não. Os advogados nos recursos, eles podem usar isso. Nós temos aqui na AGU o Sapiens, que é um sistema muito bom. É um sistema muito bom. Eu acho que a AGU hoje estaria um caos se não fosse ele. Recebeu vários prêmios, inclusive, nos últimos anos, merecidamente.
Só que ele também não dispensa a intervenção humana. Será que também nas petições hoje os advogados, públicos e privados, vão precisar indicar esse recurso foi feito com base no uso do Sapiens? Foi o Sapiens que me indicou essa petição e eu estou juntando porque eu conferi e acho que é mais adequada? Né? A gente tem que pensar no artigo 20 não só para as decisões judiciais, mas para petições e recursos também. Por quê? Isso pode levar, às vezes, será a uma aplicação de multa por litigância de má-fé, porque o advogado está usando uma ferramenta de automatização ou de IA para juntar o mesmo texto no recurso para vários casos semelhantes. Né? Na França, hoje no Brasil, se tem falado muito em jurimetria, né, que o uso de estatística e de ferramentas de inteligência artificial e até mesmo de matemática e outras para prever decisões de tribunais. Né? Na França, a jurimetria não só foi proibida, como é crime. É uma pena máxima de 5 anos, se eu não me engano. Mas se for identificado que existe um advogado, uma parte, usando jurimetria para antecipar, para prever decisões judiciais, isso é considerado crime na França. Será que a gente vai ter essa discussão no Brasil? E aí, esse é o problema. A gente vai ter que tratar dos dois lados do artigo 20. Aplicar não só para decisões judiciais, como para petições de recurso. Eu acho que se a gente vai exigir que o tribunal deixe claro que nessa decisão de inadmissibilidade, essa decisão foi tomada a partir da minuta sugerida pela IA, a gente tem que exigir isso para o outro lado também. Verdade, muito boa. Um exemplo, aqui é comum, né, eu estou numa região de litoral que tem plataforma de petróleo, mas assim, eu acho que isso aconteceu em 2 casos dentro de 10 mil. Do INSS juntaram a contestação um pedido de aposentadoria especial de frentista, ao invés de trabalhador de plataforma, por causa do uso talvez de Petrobras, de Transpetro, de algum agente nocivo parecido. Mas isso é um erro que acontece muito menos com o uso do Sapiens do que aconteceria com um advogado tendo que apresentar 300 contestações no mesmo dia, no último dia do prazo. Né? Tem facilitado muito o trabalho da AGU. Só que em 1 ou 2% de casos isso tem levado a erros. Isso poderia levar a algum tipo de sanção processual, precisa ser informado no processo. Né? Essa é uma grande dúvida que eu tenho, mas é uma dúvida que a gente tem que usar dos dois lados do balcão, e não só dentro do judiciário. É verdade. Muito boa, doutor. E aí, Ive? Em defesa da minha classe, eu penso o seguinte, eu acho que a coisa tem que ser vista primeiro sob o lado no meu entender, do Poder Judiciário como instituição da administração pública. Então, assim, quanto mais de forma transparente a administração pública ela age, ela está cumprindo a sua função. Então, assim, eu acredito que sim, e não só pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, por esse dispositivo, mas até pelos princípios constitucionais que regem a atuação da administração pública e o Poder Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário são órgãos da administração pública. Eu vejo como salutar essa identificação. Até era uma outra pimenta que eu ia jogar na nossa conversa, ficou para esse finalzinho, eu não ia falar, mas eu vou acabar falando, até porque, assim, eu não tenho experiência do outro lado, né? Eu não sei como que a máquina funciona na prática, mas eu imagino que num ano em que se faziam, por exemplo, 1.000 decisões, hoje se fazem 20 mil, não dá para garantir que o ser humano que precisa fazer a conferência dessas decisões, ele vai conferir as 20 mil. Então, é muito fácil só pôr uma assinatura sobre uma minuta de decisão feita pelo algoritmo sem saber se aquilo de fato está sendo revisado. Até porque, penso eu, se fosse para revisar, fazia o trabalho, porque o gasto de tempo, não vou dizer que eventualmente não seria o mesmo, mas dá muito trabalho revisar. Eu reviso as minutas dos advogados da minha equipe no escritório e revisar dá muito trabalho. Então, assim, eu acho que na prática
é possível que várias dessas sugestões de minuta sejam assinadas sem uma reflexão muito profunda. Então, assim, seria transparente da parte da administração identificar quando ninguém vai dizer, olha, não li, mas assinei, mas vai estar lá a sugestão de minuta foi feita pelo Vitor, por exemplo. Então, assim, até porque como a Dulce colocou, esse dispositivo, ele permite uma possibilidade de insurgência, que é uma garantia para o jurisdicionado. Então, assim, eu acho, e eu não defendo de hipótese alguma o exercício de uma advocacia irresponsável ou de litigância temerária, mas é que eu acho que na hora que a gente trata do exercício, né, da função jurisdicional pelo Estado e da visão do processo como garantia do jurisdicionado, a gente vê que essas partes elas estão em polos distintos. Eu entendo que a gente não pode colocar o particular e o Estado numa mesma linha horizontal. O Estado, ele tem o dever de prestar a tutela jurisdicional, ou seja, ele tem uma obrigação. E o jurisdicionado tem um direito frente ao Estado. Então, assim, óbvio, eu acho que litigância de má-fé, litigância temerária, existem as medidas processuais já cabíveis para serem aplicadas, e medidas administrativas até, junto à ordem, como existem medidas correcionais para os magistrados e servidores. Mas, assim, eu vejo com muito mais razão, me parece que faz muito mais sentido que isso aconteça do lado da administração pública, seja na concretização aí dos princípios de transparência, inclusive, de publicidade, que são íncitos à atividade da administração pública e a atividade jurisdicional não escaparia, seja porque o Estado, no final das contas, é o devedor da prestação jurisdicional. Então, quem deve tem que prestar contas. Então, me parece que faz muito sentido essa interpretação. Isso aqui, num brainstorm com vocês, mas sem prejuízo de eventualmente, enfim, me debruçar mais sobre o que já se escreveu sobre isso e até mudar de ideia. Mas, assim, essa interpretação, essa segunda interpretação trazida por você, professor, me parece razoável. Engraçado, Ive. Eu já, nesse ponto, professor Oscar, eu gostei muito da visão de aplicar para os dois lados, sabe? Há muita demanda irresponsável, né? Então, eu acho muito interessante também colocar essa obrigação para os dois polos. Nós que estamos trabalhando no judiciário também, a gente se preocupa muito com um volume muito grande de demandas, e até demandas fabricadas. Então, é muito essa responsabilidade dos dois polos me parece muito interessante. Eu gostei dessa Mas leitura, desse só artigo. um ponto, Dulce, o que que me parece? Que se a gente faz isso dos dois lados, você pode criar aí um preconceito com o escritório que, por exemplo, trabalha com demandas de massa. Porque, assim, o judiciário está cheio do jeito que está, porque a gente tem uma sociedade complexa e uma sociedade onde o acesso ao judiciário ele é livremente franqueado, a gente tem aí justiça gratuita, a gente não tem óbices, nenhuma etapa preliminar para que o jurisdicionado ingresse no judiciário. Então, assim, então o resultado natural seria a explosão, né, do uso do serviço público. Então, então, justamente por desistir demandas de massa, que, enfim, foram criados aí diversos mecanismos, inclusive, de solução via bola de boliche aí para demandas repetitivas, enfim. Mas o escritório que trabalha, por exemplo, com processos de massa, não tem muito para onde correr na hora que ele quer emplacar uma tese jurídica. As petições vão precisar ser parecidas, porque ele precisa que aquilo seja decidido muitas vezes para que em algum momento o entendimento seja uniformizado. Então, assim, o advogado não pode ser punido por prestar um serviço ao jurisdicionado, o advogado ou o próprio jurisdicionado não pode ser punido ou mal visto pelo Estado por estar envolvido por ter uma demanda de massa. Ao contrário, penso eu, o Estado pode ser mal visto se ele não for transparente com o jurisdicionado. Entendo. Aí eu tenho
eu tenho um lado aí, eu tento sempre ficar nesse equilíbrio, né, do pessimismo com o otimismo com o uso da inteligência artificial, mas nesse ponto, né, eu sou muito otimista porque esse tipo de debate só tem aparecido justamente pelo uso da inteligência artificial. Essa exigência de maior transparência, se usa ou não, não existiria se não fosse a inteligência artificial. Como eu falei, a gente não estaria discutindo aqui se a determinada decisão de um ministro é válida ou não, porque foi ele que redigiu ou porque ele só assinou uma minuta sugerida por um servidor, um estagiário, com orientação dele. Isso só é possível pela transparência exigida pela inteligência artificial. Questões hoje em dia até a gente trazer isso para o âmbito privado, digamos, de seleção de emprego, né? Inclusive no Brasil, né, de automatização ou o uso de ferramentas de IA para seleção de emprego tem se discutido discriminação, por que determinada pessoa foi ou não escolhida, justamente porque se começaram a usar ferramentas de inteligência artificial nisso. Porque antes disso ser usado, não se discutia se aquela empresa discriminava determinado grupo racial, ou se não contratavam mulheres, ou determinadas pessoas que moram em uma determinada região daquela cidade, porque era um controle totalmente subjetivo. Né? E a automatização dessas ferramentas tem trazido, por outro lado, essa exigência de transparência e essa discussão pública sobre os resultados alcançados por meio do uso da inteligência artificial, inclusive na esfera privada. E sobre esse ponto dessa relação também com a advocacia, tem uma outra questão, né, já para provocar ainda um pouco mais, que também nunca foi discutido, que é a seguinte, também a gente comentou agora no início, que não existe nenhum tipo de controle e há um desequilíbrio sobre quem vai tentar chegar nos tribunais superiores. Né? Ao contrário de alguns países, no Brasil, o advogado que recebeu a carteira da OAB de manhã, à tarde ele já pode fazer em tese, pode fazer uma sustentação oral no STF, no STJ, em qualquer tribunal, e hoje da sua casa, né? Da sua própria casa. Então, será que essa relação de IA e com proteção de dados, com LGPD, a gente tem que ter cuidado também para não criar mais um encargo para o judiciário, né? Eu não estou dizendo que o judiciário precisa fazer isso, mas eu vou jogar uma outra provocação a partir disso. Será que o judiciário não vai precisar se preocupar com a paridade no tratamento e a paridade de armas também com quem usa e quem não usa inteligência artificial? Será que um escritório que gastou milhões, 1, 2, 3, 4, 5 milhões para implantar um sistema de inteligência artificial, que faz jurimetria, que tem uma base unificada dos acórdãos de todos os tribunais do país, será que a gente não tem um desequilíbrio num processo em que uma parte é representada por esse escritório e a outra parte é representada por um advogado recém-formado que trabalha sozinho em casa? E aí o judiciário vai precisar interferir nisso também, para tentar equilibrar essa relação, até na questão de busca de provas, né? No uso da IA, hoje o próprio judiciário tem muitas ferramentas que são usadas para isso, né? A gente faz a pesquisa na base de dados da Receita Federal hoje direta, pesquisar endereço do réu, né? Em consulta aí a cadastro do TRE, Receita Federal, de algumas empresas privadas também, alguns convênios de tribunais têm acesso direto, o bloqueio, né, no Serasa Ajude, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem Elisa que já faz a expedição automatizada do mandado, né, de citação, de penhora. O judiciário tem já algumas vantagens nisso. Será que a gente vai ter que equilibrar também essa relação entre as partes? Quando a gente tiver uma parte representada por um escritório que tem ferramentas de automatização IA, por outro lado, um advogado que não tem, isso não seria uma aplicação do artigo 7º do CPC, e não seria um encargo, não só um dever, mas um encargo do judiciário fazer isso, até pela busca de provas na internet, para uma das partes, para tentar equilibrar essa relação. Esse vai ser outro problema que a gente vai precisar enfrentar no futuro também. Perfeito, doutor Oscar. É isso aí, e foi muito boa, né, a conversa. Tem muita coisa, teria muita coisa para a gente conversar.
A proposta nossa, doutor Oscar, no Quartas é isso mesmo, é de fomentar essas discussões, né, Ive? E pensar e ter essa visão um pouco crítica de algumas coisas para que a gente consiga evoluir. Então, essa é tem muito a ver com a nossa proposta, né, Ive? É isso mesmo. Acho que hoje a gente levantou muitas questões aí, né? Enfim, interessantes, controvertidas. Fizemos o que a gente faz normalmente, né, Dulce? Que é tentar mostrar os vários lados aí da moeda. Às vezes tem até mais de dois, não é? Nem sempre é uma visão dual. Acho que a nossa conversa hoje, enfim, é, muito embora aí tenha tido o brilhantismo do nosso convidado, mas eu acho que cumpriu o papel de fomentar o debate, de colocar umas minhocas aí na cabeça de quem assistiu, É e de verdade. quem vai nos assistir. Eu até queria, eu não avisei para vocês na hora, pessoal, mas eu desativei os comentários quando a gente estava conversando aqui, porque estava aparecendo, estava na frente de vocês, e aí ficava chato aparecendo as frases, né? Por isso que eu desativei, tá? Eu nem pedi licença, mas fiz isso. Mas eu quero agradecer muito, doutor Oscar, a presença aqui hoje. A presença na outra live eu já lhe agradeci, né? Foi muito bom estar aqui. A ideia da gente, como a gente combinou, é que eu vou baixar esse vídeo aqui, como eu falei no começo, sempre as nossas lives, minhas lives ficam gravadas, mas como a gente quer pegar esse material e levar para o nosso canal do YouTube, eu vou baixar e ele vai estar disponível no canal do YouTube para quem quiser assistir. Doutor Oscar também trata. Ive ainda não tem o Insta dela, mas nós temos o Insta do Quartos Excepcionais, que essa live foi aqui hoje, só porque a gente não conseguiu abrir lá. Mas quem quiser nos seguir, a gente sempre trata de questões relacionadas ao acesso às cortes superiores, lá no Quartos Excepcionais. O Toscar também tem um Insta que trata muitas questões interessantes da LGPD, que é um mundo. A gente tem que agradecer muito a ele, Ive, por estar aqui hoje com a gente, porque realmente tem muito trabalho para ver com essa LGPD, né? Mas é isso aí, a gente queria agradecer muito a presença, a participação de quem estava aqui com a gente também. Muito obrigado pelo convite, pela exposição, e vou seguir acompanhando vocês sempre no Quartos Excepcionais e recomendo a todos que acompanhem, porque o conteúdo é excelente e eu acho que esse debate que vocês fazem sempre também é muito interessante, sempre nos enriquece nesses temas que vocês têm trabalhado aí em todas as quartas. Doutor Oscar, muito obrigada. Obrigada, Ive, mais uma vez. Eu vou, então, baixar aqui o vídeo e a gente vai disponibilizar ele no nosso canal. Muito obrigada e boa noite para Perfeito, todos. obrigada a todos. Professor, muito obrigada mais uma vez. Boa noite.